Graça e paz, amados, Pastor Dilson, mais uma vez aqui, trazendo uma palavra para a nossa reflexão. Gostaria de compartilhar a palavra nesta hora, que fica em Êxodo, capítulo 12, os primeiros 11 versículos. Diz assim a palavra do nosso Deus. Disse o Senhor a Moisés e a Arão, na terra do Egito, que este mês seja para vós o princípio dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, no dia 10 deste mês, que cada homem tome para si um cordeiro para cada família, um cordeiro para cada casa. Entretanto, se a família for pequena para consumir um cordeiro, então se juntará com o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de pessoas. O cordeiro será escolhido na proporção do que cada um puder comer. O cordeiro será macho, sem defeito, e de 1 ano. Vós o escolhereis entre os cordeiros ou entre os cabritos, e os guardareis até o dia 14 deste mês, e toda a assembleia de congregação de Israel o degolará à tarde, e tomarão um pouco do sangue, e passarão sobre os 2 umbrais, e sobre as vergas das portas das casas em que o comerem. Naquela mesma noite comerão a carne grelhada no fogo, com pães sem fermento, e ervas amargas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água. O animal inteiro, incluindo a cabeça, as pernas e o miúdos, será assado em brasa. Nada deixareis sobrar até pela manhã. Caso isso aconteça, queimareis o que restar. Ao comer, estai prontos para partir, cinto atado, sandálias nos pés e cajado na mão. Comerei às pressas, é a Páscoa do Senhor. Oremos. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra foi lida e por si só ela fala aos nossos corações, mas nós queremos pedir ao Teu Espírito Santo que fale aos nossos corações nesta hora, Senhor Deus, quando esta palavra, ó Deus, será ministrada, Pai. E eu te peço sabedoria dos altos céus, para que essa mensagem seja entendida por cada um que está ouvindo nesta hora. Em nome de Jesus, amém e amém. Conhecemos bem essa passagem lá do Velho Testamento, quando o povo que estava escravizado no Egito, chega o momento em que Deus ouve o clamor, envia Moisés para libertá-los, e depois de tantas pragas sobre o Egito, a última é que os primogênitos morreriam. Mas, diz o Senhor, em preparação da Páscoa, que significa passagem, pede para que os israelitas matem um cordeiro, e o sangue do cordeiro seria passado sobre os umbrais das casas, fazendo com que aquele sangue protegesse e livrasse da morte. Quando o anjo da morte passasse pelo Egito e olhasse nos umbrais da porta o sangue do cordeiro, ali eles seriam poupados. Então Páscoa foi um momento de passagem do anjo pelo Egito e passou de largo pelas casas dos israelitas aqueles que tinham o sangue do cordeiro sobre suas portas. E dali então eles puderam sair do Egito, serem libertos da escravidão do pecado. Mas a palavra de Deus, lá no Novo Testamento, agora indo lá para João, no seu capítulo 1, no versículo 29, quando através de João Batista, aquele que foi enviado para preparar o caminho do Senhor, João Batista ele faz uma declaração muito importante. Diz aqui a palavra de Deus em João capítulo 1, no seu versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha caminhando em sua direção, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amados, aquele Cordeiro do passado representa Jesus. Quando abre-se então as páginas do Novo Testamento, Jesus agora vem a este mundo como o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. E quando nós então recebemos esse Jesus na nossa vida, entendemos que o sangue que ele derramou na cruz do Calvário
também nos purifica dos nossos pecados e nos dá libertação da escravidão do pecado. Assim como Deus livrou os israelitas da morte e libertou eles da escravidão do Egito, o sangue de Cristo, que é o Cordeiro de Deus, diz aqui, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para isso Jesus veio. Para isso Jesus foi sacrificado. Porque no passado Deus estabeleceu como culto, como uma liturgia de culto, que se oferecesse animais, sacrificando-os para o perdão de pecados. No lugar do pecador era morto um cordeiro, um cabrito, um animal. Só que de ano em ano teria que se repetir essa ação, porque aquilo era só uma figura. Aquele sangue cobria apenas o pecado, mas não tirava o pecado verdadeiramente do ser humano. Mas Jesus, ao ser sacrificado na cruz do Calvário, derramando o seu sangue ali, pode nos purificar dos nossos pecados, nos dando total libertação do nosso cativeiro, da nossa escravidão, daquilo que nos prende a este mundo de pecado, daquilo que nos prende a tantas coisas ruins que só nos leva à ruína. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Paulo faz então uma analogia daquele cordeiro que foi morto lá na Páscoa com esse Jesus que também é o nosso cordeiro. Lá em 1 Coríntios capítulo 5, no versículo 7, a parte B, vai dizer assim: porquanto Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, ou em algumas versões vai dizer, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Cristo é a Páscoa verdadeira. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É aquele que, ao ver que o seu sangue está sobre nós, nos protege, nos livra e nos livra da morte, como lá os primogênitos foram também libertos da morte, porque o anjo da morte ia passar, mas ao encontrar o sangue do Cordeiro nos umbrais da porta, ele passava de largo. Assim Cristo nos liberta da morte eterna. Cristo é a nossa verdadeira Páscoa. Cristo é a nossa verdadeira libertação da escravidão do pecado. Então, que você, meu amado, que ainda de repente não fez um encontro ou não aceitou o sacrifício de Cristo, que é para você e por você também, que possa refletir nesta hora: Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que assim você possa receber esta palavra, entender que Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E o mundo é cada um de nós. Mas a Bíblia fala que ele veio para todos, mas nem todos o receberam. Mas a todos quantos o recebem, dá-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, o que creem no seu nome. O sacrifício é para todos, mas não de uma forma automática. É necessário que você entenda e aceite para a sua vida que o sacrifício que Cristo fez como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo serve para você também. E assim você o aceite e o receba na tua vida como Senhor, como Salvador e como este Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Amém e glórias a Deus.